Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. E o seminário sobre os 51 anos da enchente de 74, realizado ontem na Murel, reuniu mais uma vez lideranças políticas, autoridades e também técnicos. A maior preocupação é a necessidade urgente da redragagem do Rio Tubarão e investimentos por parte dos municípios para atender a população em caso de uma nova enchente ou então uma catástrofe. A redragagem do Rio Tubarão depende inicialmente da atualização do projeto que já está em poder do governo do estado. Mas essa atualização, olha, já faz anos, né? Passou pelo Moisés, agora está no Jorginho Melo, está demorando muito. O coordenador regional de Defesa Civil reconheceu a demora e justifica. Segundo o Heron Flores, a demora é sentida por todos em Tubarão, as autoridades sabem, mas ele disse que são problemas que vêm acontecendo e está dizendo por quê. Esse processo hoje se encontra com a Universidade Federal de Santa Catarina para fazer o estudo de toda a bacia aqui do Rio Tubarão. Porém, a Universidade Federal está pedindo um pouco mais de prazo para executar esse estudo, tendo em vista que muitos professores que são envolvidos acabam pegando férias, licença, enfim, então está muito moroso. Então existe uma cobrança do governo do estado para que seja realizado isso o quanto antes, porque além desse estudo, depois vai ter que buscar o recurso para a grande obra, que é um outro problema. Então, o que o governador acertou com o prefeito Sorato semana passada? Além desse estudo que vai ser desenvolvido via Universidade Federal, ele quer proporcionar ao município de Tubarão o mesmo melhoramento fluvial que está sendo feito em Rio do Sul. Isso que está sendo feito em Rio do Sul, Taió, vai ser feito aqui também. Por quê? Porque é um processo mais simples, não precisa de licenciamento ambiental e a tendência, a ideia é que terminando em Rio do Sul, vai ser feito aqui na região de Tubarão. Mas realmente é muito demorado, é bem complicado. Então a gente tem que aguardar um pouco mais, esperar esse estudo da Universidade Federal, que também ela tem um tempo dela, que já era para estar bem mais adiantado. Mas se Deus quiser, em breve teremos notícias mais fidedignas. Pois é, o coordenador regional de Defesa Civil, o Heron Flores, diz que o governador Jorginho Melo já prometeu investir em Tubarão. Durante sua fala, ele relatou aí que o prefeito Tubarão Sorato está tentando recuperar convênios e recursos lá de em torno de 15 milhões de reais, onde parte já foi repassado no governo Moisés, mas que a prefeitura de Tubarão, alguns anos atrás, ali, corre o risco de perder o dinheiro porque não fez a prestação de contas. Hoje na região da Murel existe aí um investimento estimado de 18 milhões da Defesa Civil para toda a região. Só no município de Armazém serão 10 pontes que serão solicitados agora essa semana e a gente vai fazer a análise do processo. O município de Gravatal serão 9 pontes, Braço do Norte 2 pontes, Jaguaruna veio agora 675 milhões para fazer a limpeza do rio Uruçanga. E em Tubarão, além de 4 pontes que estão sendo analisados para fazer o estudo, nós vamos fazer esse projeto agora de limpeza do Rio da Madre, que é o conhecido como Rio Seco, e também a limpeza do Rio Tubarão nos moldes de Rio do Sul. Associado a isso, existem 3 processos do município de Tubarão que estão lá desde 2022 que a gente está tentando reativar. O que acontece? Em 2022, a Prefeitura de Tubarão solicitou 15 milhões ao Estado via Defesa Civil. São 3 processos. O primeiro processo de 5 milhões seriam para fazer o enroncamento do Rio Tubarão. Foi cedido pelo governador Moisés na época e a Prefeitura Municipal pegou a primeira cota, que era 1.500.000, e não fez a prestação de contas de forma correta. Alguns detalhezinhos que não conseguiu efetivar. Então, coube agora ao prefeito Sorato a gente reativar esse processo. Eles estão fazendo a prestação de conta e a tendência é que esses 3 milhões e 500 mil que estavam perdidos virão para o município de Tubarão. Nesses 15 milhões, um segundo processo estava relativo à compra de materiais para serem utilizados na Defesa Civil e na Secretaria da Agricultura em Tubarão, para compra de equipamentos, como foi a região de Santa Rosa do Sul, lá próximo a Sombrio, onde eles compraram uma rede escavadeira para fazer limpeza constante de valos. O município teria que necessariamente fazer a prestação de conta de compra de 5 milhões. Era um TEV único, era uma transferência única. O município ele fez uma compra de 2.990.000 e não cumpriu os 5 milhões. Eles acharam que eles poderiam comprar parcial e não poderia. Então esse processo foi perdido. 5 milhões perdido aí do município. E um terceiro processo seriam 5 milhões para construção de casas, principalmente ali naquela região do KM60. Esse processo se encontra parado desde o início de 2023, onde a prefeitura não se manifestou. E agora está tendo uma cobrança ao município para a gente faça a devida manifestação, para ver se ainda existe a possibilidade de a gente resgatar esses 5 milhões.
É brincadeira, né? Agora só o que falta, a cidade de Tubarão perder o dinheiro, só o que falta perder aí o dinheiro ou ter que devolver, porque uma parte, como o próprio Heron está dizendo aí, já foi repassada para a prefeitura. Agora, o que não consigo entender é que as 5 milhões, por exemplo, viria para Tubarão e a prefeitura sabia que os 5 milhões deveria ser utilizado todo o dinheiro para a compra de todos esses equipamentos para depois a prestação de contas. A prefeitura usou 2,5 milhões e aí parou. Aí, claro, daqui a pouquinho, se agora não for regularizada a situação, e aí tem que achar uma forma, porque isso aí é do ano passado, o ano retrasado, inclusive, e aí, se a prefeitura não achar uma forma, acaba tendo que devolver aquele dinheiro que foi pego lá atrás, 2,5 milhões, e aí ter que devolver ao Estado. É brincadeira, né? Outra coisa, aqui é essa questão da casa, coitado daqueles moradores do quilômetro 60, do 63, da Guarda, que perderam as casas em 2022, até hoje eles não tiveram as suas casas ainda. Não tiveram por quê? Porque teve erro na época, o secretário de Defesa Civil de Tubarão acabou não apresentando realmente os argumentos necessários, não foi ágil para resolver o problema. Aí acabou o dinheiro, 5 milhões de reais, não vindo para a cidade de Tubarão. Agora o prefeito Sorato tem que rebolar um bocado para poder recuperar esse dinheiro o mais rápido possível. Agora, o Heron Flores me disse ainda que o enrocamento das margens do rio Tubarão em áreas mais baixas deve ajudar em caso de cheias. O que é o enrocamento? São colocadas aquelas pedras, é feito um paredão para evitar que a água, então, ela saia da sua calha e que invada as casas que fiquem às margens. Esse trabalho está incluído nesses 15 milhões de reais e aí esse trabalho também já pode ajudar a cidade de Tubarão, também amenizar a situação, segundo o Heron. Olha, ajuda bastante toda aquela região ali, que sempre é muito afetada, né? O pessoal que mora na beira de rio, aí cada chuva que dá forte fica apreensivo se essa água vai invadir as suas casas, se não vai. Então esse enrocamento, ele acaba fortalecendo toda aquela região, as estradas não vão ser estragadas, né? E dá uma segurança, sim, para a comunidade. Só que, claro que isso é uma ponta do iceberg, né? A gente tem que ter uma mudança praticamente radical de toda a comunidade, né? A gente vê beira de rio ali, como é a região de Pedrinhas, do KM60, praticamente sem uma vegetação, então favorece o desbarrancamento, assoreamento. A gente vê a limpeza de valos, que antigamente não eram feitas e agora, graças a Deus, está acontecendo essas limpezas com mais frequência. E a gente tem que ter uma mudança não só de prefeitura, de gestão pública, de prefeitura, de estado, mas também de toda a população, cada um fazer a sua parte, cada um tentar limpar o seu terreno, limpar o lixo que vai jogar no bueiro, porque isso vai parar na beira do rio, né? Pois é, todas as colocações foram feitas ontem durante o seminário. Aliás, o seminário, falando sobre a enchente de 74, reuniu muita gente em Tubarão e o interessante é que a Murel estava cheia, tá? Tinha entidades como a Unesc, a Sergal, a CDL, o prefeito Sorato estava lá, ficou a manhã toda, o vice-prefeito Denis Matiola também, os secretários da Prefeitura Municipal, o bispo, inclusive, o Dom Adilson também esteve acompanhando até o final, inclusive depois ele foi no centro da cidade para abençoar aquela monumento que representa aí até onde as águas chegaram no centro da cidade. Tivemos a participação dos vereadores e tudo mais. O prefeito Sorato, no final do encontro, conversou comigo e disse que saiu satisfeito do seminário, que, segundo ele, já pode ter definições nos próximos dias. Eu acredito que nós vamos ter evolução, sim. É um ano bastante importante para todo o complexo lagunar. Neste ano, nós vamos ter aberta a licitação agora no próximo dia 2 de maio, da licitação que vai contratar o projeto para fazer a redragagem entre o Porto de Laguna até o mar, que vai fazer também o projeto para retirar as 3 pedras lá que ajudam a assorear a boca da barra. Temos a atualização do plano de contingência aqui de Tubarão. Nós também vamos prosseguir com as obras de enroncamento do rio Tubarão. E a gente tem um compromisso firmado com o governador Jorginho Melo, de que independente de se o projeto de atualização da redragagem do rio Tubarão fique pronto ou não, mas nós vamos começar a dragar o rio Tubarão. Pois é, com relação à perda de verbas do governo do estado, ele diz que a prefeitura já está normalizando a falta de negativas e já está buscando a recuperação desse dinheiro.
tem inconsistências na prestação de contas, na forma como fizeram esses enroncamentos, que fizeram com que não pudesse ser acessado o restante do recurso. E também em outras obras, como por exemplo aqui a própria Venceslau Braz, que também tem inconsistências que a gente está consertando agora, limpando o nome da prefeitura. Quando nós entramos no governo municipal, no dia 1º de janeiro desse ano, nós encontramos 8 registros de negatividade da Prefeitura de Tubarão. Nós solucionamos 7, só falta 1 e em breve a gente vai solucionar mais esse 1 e limpar de uma vez por todas o nome de Tubarão. Pois é, perguntado se os moradores do quilômetro 60, do 63, da Guarda, que perderam as casas lá em 2022, se eles terão a moradia de volta, o Sorato disse o seguinte: nós vamos fazer a contratação, a compra de alguns terrenos, depende de vários fatores, se a família é carente ou não é carente, mas esse ano nós vamos começar a resolver o problema, Vera. Lá atrás, inclusive, na época do Moisés, qual era o acordo? A prefeitura compraria o terreno e o governo do estado repassaria recursos para a construção dessas casas. Não sei se vai continuar dessa forma, mas diz o prefeito Sorato de que o governador vai ajudar, ele está tentando reaver esse dinheiro para que os moradores tenham esse problema solucionado. Já quem não ficou muito satisfeito foi o vereador, o Maurício da Silva, que também faz parte da comissão, porque segundo o Maurício, vários assuntos lá foram debatidos, tivemos evolução em vários pontos, mas o principal, que é a questão da atualização do projeto para redragagem do Rio Tubarão, esse não saiu do papel, esse não teve evolução, mas ele disse que alguns pontos foram positivos nessa 16ª edição do seminário. Teve avanços, como eu falei da tribuna da Câmara, na questão do monitoramento, teve avanço na questão da Morel conectada, teve avanço naquele item que cada município pode e deve contribuir, teve avanço no plano de contingência, mas teve uma grande frustração, que foi a não apresentação do cronograma para completar os projetos para redragar o Rio Tubarão. O mundo inteiro sabe que Tubarão precisa de uma coisa neste momento, que é atualizar os projetos para dar o próximo passo para alavancar os recursos para redragar o rio, e infelizmente isso não foi feito, infelizmente essa informação não veio. Foi apresentada uma solução que vai vir uma draga quando está fazendo um trabalho lá no Rio do Sul, que vai vir para Tubarão. Então, quando terminar lá, o Rio não vai dizer assim, agora vocês já estão prontos, então eu vou, a nossa situação era de fato urgente. Por outro lado, essa draga, ela está muito longe de fazer o trabalho que faz uma redragagem. Então, esse ponto foi um ponto frustrante, e a semana que vem a comissão já vai se reunir para verificar novamente como se reúne forças, como se articula, para que possamos ter a atualização desses projetos, que é o fundamental. Pois é, o Maurício me dizia o seguinte também: nos próximos dias a comissão vai se reunir, eles vão juntar aí os deputados aqui da nossa região, não só da Murel, mas do sul do estado, e o prefeito também, Sorato, que tem um bom relacionamento com o governador Jorginho Melo, e essa comissão pretende ir diretamente do governador Jorginho Melo para ver se a coisa realmente sai do papel. Vamos começar pelos deputados novamente, como fizemos da outra vez, não é? Temos ainda o deputado Pepe Colasso, temos o deputado Ronei Weber, temos os deputados do Sul, porque a bancada do Sul já participou disso, né? Vamos pedir para o prefeito Stender Sorato, que é a autoridade número 1 da cidade, né? Para estar junto conosco também, para que a gente possa chegar no governador e para que Tubarão seja colocada nas prioridades, porque como nós mostramos ali, o Banco Mundial está em Santa Catarina, tem um monte de obras em outras regiões que estão elencadas, mas Tubarão está de fora. Tubarão precisa ser colocado nas prioridades do governo de Santa Catarina nessa questão de prevenção de cheias. Tem razão, né, o Maurício, porque não dá para... tudo bem, o Heron disse, mas o trabalho, esse projeto, essa atualização está sendo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, só que a universidade demora muito. O governo do estado tem que bater na mesa e dizer, se a Universidade Federal de Santa Catarina não consegue
consegue finalizar, que contrate outros técnicos para agilizar. Gente, demora, a justificativa não vai fazer com que daqui a pouquinho dê uma chuvarada e a gente tenha, o nosso rio tá assoreado e daqui a pouquinho coloque água para fora e a população toda seja atingida. Como disse o Maurício, o Rio Tubarão não vai esperar que eles primeiro façam o trabalho lá com a draga lá fora e a hora que ela terminar o trabalho, ela vem para cá. Não é assim que funciona. Então a coisa tem que ser ágil. Não é só coisa, não é só justificativa. A coisa tem que sair do papel e tem que cobrar. Os nossos deputados têm que ser mais duros com o próprio governador e o governador tem que ser mais duro com quem tem a responsabilidade de atualizar esse documento. Não dá para levar de barriga, 16ª edição aí, falando sobre a enchente de 74 e até agora nada. São 16 anos. Que é isso? Estão brincando com a cidade de Tubarão? Porque estão fazendo em outros locais e tudo mais. O próprio governador do estado tem que ter um pouco mais de respeito com a cidade de Tubarão. Me desculpe aí. Eu acho que o Sorato deve ter que pressionar, foi deputado também, tem que pressionar um pouco o governador e fazer a coisa acontecer. Menos política, muitas vezes. Os deputados que fazem parte do partido do lado do governador, tem que dizer para ele, tem que deixar agora o partido de lado e tem que exigir a autoridade. Afinal de contas, nós temos toda a nossa população que sofre aí, não só a população do Tubarão, porque são outros municípios vizinhos que, se tiver problema de enchente de Tubarão, outros municípios vizinhos também são atingidos. Então, vamos aí mais rapidez na questão de solução, porque a coisa está muito morosa e já faz anos.